Quincas Borba, Machado de Assis. Capítulo 182. Rubião não cuidou mais do coche, nem do esquadrão de cavalaria. Foi dar consigo, abaixo, andou por várias ruas, até que subiu pela de São José, desde o Paço Imperial. Vinha gesticulando e falando a alguém que supunha trazer pelo braço, e era a imperatriz. Eugênia ou Sofia, ambas em uma só criatura, ou antes a segunda com o nome da primeira. Homens que iam passando, paravam. Do interior das lojas corria gente às portas. Uns riam-se, outros ficavam indiferentes. Alguns, depois de verem o que era, desviavam os olhos para poupá-los à aflição que lhes dava o espetáculo do delírio. Uma turba de moleques acompanhava o Rubião, alguns tão próximos que lhe ouviam as palavras. Crianças de toda sorte vinham juntar-se ao grupo. Quando eles viram a curiosidade geral, entenderam dar voz à multidão e começou a surriada. Ó gira! Ó gira! Esse vozear chamou a atenção de outras pessoas. Muitas janelas dos sobrados começaram a abrir-se. Apareceram curiosos de ambos os sexos e todas as idades. Um fotógrafo, um estofador. 3 e 4 figuras juntas, cabeças por cima de outras, todas inclinadas, espiando, acompanhando o homem, que falava à parede, com o seu gesto cheio de grandeza e de obséquio. Ó gira! Ó gira! Berravam os vadios. Um deles, muito menor que todos, apegava-se às calças de outro, taludo. Era já na Rua da Ajuda. Rubião continuava a não ouvir nada, mas de uma vez que ouviu, supôs que eram aclamações e fez uma cortesia de agradecimento. A surriada aumentava. No meio do rumor, distinguiu-se a voz de uma mulher à porta de uma colchoaria. Deolindo, vem para casa, Deolindo! Deolindo, a criança que se agarrava às calças da outra mais velha, não obedeceu. Pode ser que nem ouvisse, tamanha era a grita, e tal a alegria do pequerrucho, clamando com a cozinha. Ó gira! Ó gira! Deolindo! Deolindo tratou de esconder-se entre os outros, para escapar às vistas da mãe que o chamava. Esta, porém, correu ao grupo e arrancou-o de lá. Em verdade, era pequeno demais para andar em tumultos de rua. Mamãe, deixa eu ver. Qual ver? Anda! Meteu-o em casa e ficou à porta a olhar para a rua. Rubião estacara ao passo. Ela pôde vê-lo bem, com os seus gestos e palavras, o peito alto e uma barretada que deu em volta. Os malucos têm graça às vezes, disse ela sorrindo a uma vizinha. Os rapazes continuavam a bradar e a rir. E Rubião foi andando com o mesmo coro atrás de si. Deolindo à porta da loja, vendo o grupo alongar-se, pedia chorosamente à mãe que o deixasse ir também, ou então que o levasse. Quando perdeu as esperanças, enfeixou todas as energias em um só gritozinho, esganiçado. Ó gira! Capítulo 183. A vizinha riu-se, a mãe riu-se também. Confessou que o filho era uma pestezinha, um endiabrado, que não sossegava. Não podia perdê-lo de vista. Qualquer distração estava na rua. E isto desde pequenino. Tinha ainda 2 anos, quando escapou de morrer embaixo de um carro, ali mesmo. Esteve por um fio. Se não fosse um homem que passava, um senhor bem vestido, que acudiu depressa, até com perigo de vida, estaria morto, e bem morto. Nisto, o marido, que vinha pela calçada oposta, atravessou a rua e interrompeu a conversação. Trazia o senho carregado. Mal cumprimentou a vizinha e entrou. A mulher foi ter com ele. Que era? O marido contou a surriada. Passou por aqui, disse ela.
Não conheceste o homem? Não. O marido cruzou os braços e ficou a olhar, fixo, calado. A mulher perguntou-lhe quem era. É aquele homem que nos salvou, o Deolindo da morte. A mulher estremeceu. Viste bem? Perguntou. Perfeitamente. Se eu já o tinha encontrado outras vezes, mas então não estava assim. Coitado. E a molecada berrava atrás dele. Qual? Não há polícia nesta terra. O que lhe doía à mulher não era tanto o mal do homem, nem ainda a surriada, mas a parte que teve nesta o filho, a mesma criança que o homem salvara da morte. Realmente, como podia o menino reconhecê-lo, nem saber que lhe devia a vida? Doía-lhe o encontro, a coincidência. Afinal, contentou-se de pôr todas as culpas em si. Se tivesse tido mais cuidado, o pequeno não haveria saído e não entraria na troça. Tremia de quando em quando e estava inquieta. O marido pegou na cabeça do filho e deu-lhe 2 beijos. Você viu a cena toda? Perguntou a mulher. Vi. Eu ainda quis dar o braço ao homem e trazê-lo para aqui, mas tive vergonha. Os moleques eram capazes de dar-me uma vaia. Desviei o rosto, porque ele podia conhecer-me. Coitado. Nota que não parecia ouvir nada e seguia satisfeito. Creio que até ria. Que triste coisa que é perder o juízo. A mulher pensava na travessura do filho. Não a referiu ao marido. Pediu à vizinha que não aludisse a ela. E de noite só pregou o olho tarde. Metera-se-lhe em cabeça que, anos depois, o filho endoidecia. Era castigado pela mesma troça. E que ela cuspia para o céu, indignada, blasfemando. Capítulo 184. 2 horas depois da cena da Rua da Ajuda, chegou o Rubião à casa de Dona Fernanda. Os vadios foram se dispersando, a pouco e pouco, e os claros não se preenchiam. Os 3 últimos juntaram os seus adeuses em um berro único e formidável. Rubião continuou sozinho, mal percebido pelos moradores das casas, porque a gesticulação diminuía ou mudava de feitio. Não se dirigia à parede, à suposta imperatriz, mas era ainda imperador. Caminhava, parava, murmurava, sem grandes gestos, sonhando sempre, 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 envolvido naquele véu através do qual todas as coisas eram outras contrárias e melhores. Cada lampião tinha um aspecto de camarista, cada esquina uma feição de reposteiro. Rubião seguia direito à sala do trono, para receber um embaixador qualquer, mas o passo era interminável, cumpria atravessar muitas salas e galerias. Verdade é que sobre tapetes, e por entre alabardeiros altos e robustos. Das gentes que o viam e paravam na rua, ou se debruçavam das janelas, muitas suspendiam por instantes os seus pensamentos tristes ou enfastiados, as preocupações do dia, os tédios, os ressentimentos. Este, uma dívida, outro, uma doença, desprezos de amor, vilanias de amigo. Cada miséria esquecia-se, o que era melhor que consolar-se. Mas o esquecimento durava um relâmpago. Passado o enfermo, a realidade empolgava-os outra vez. As ruas eram ruas, porque os passos suntuosos iam com Rubião, e mais de um tinha pena do pobre diabo. Comparando as 2 fortunas, mais de um agradecia ao céu a parte que lhe coube. Amarga, mas consciente, preferiam o seu casebre real ao alcançar fantasmagórico. Capítulo 185. Rubião foi recolhido a uma casa de saúde. Palha esquecera a obrigação que Sofia lhe impôs. E Sofia não se lembrou mais da promessa feita à rio-grandense. Cuidavam ambos de outra casa, um palacete em Botafogo, cuja reconstrução estava prestes a acabar, e que eles queriam inaugurar no inverno, quando as câmaras trabalhassem.
e toda a gente houvesse descido de Petrópolis. Mas agora a promessa foi cumprida. Rubião deu entrada no estabelecimento, onde ficou ocupando uma sala e um quarto especiais, recomendado pelo Dr. Falcão e pelo Palha. Não resistiu a nada, acompanhou-os com satisfação e entrou nos seus aposentos, como se os conhecesse desde muito. Quando eles se despediram, dizendo que já voltavam, Rubião convidou-os para uma revista militar no sábado. Pois sim, sábado, assentiu Falcão. Sábado é bom dia, continuou Rubião. Não faltes, Duque de Palha. Não falto, disse o Palha, andando. Olha, mandar-te-ei um dos meus coches, novo em folha. É preciso que tua mulher pouse o seu lindo corpo onde ninguém ainda ousou sentar-se. Almofadas de damasco e veludo, arreios de prata e rodas de ouro. Os cavalos descendem do próprio cavalo que meu tio montava em Marengo. Adeus, Duque de Palha. Capítulo 186. Para mim, é claro, saiu pensando o doutor Falcão. Aquele homem foi amante da mulher deste sujeito. Capítulo 187. Lá ficou o homem. Quincas Borba tentara entrar na carruagem que levou o amigo e porfiou em acompanhá-la, correndo. Foi necessária toda a força do criado para agarrá-lo, contê-lo e trancá-lo em casa. Era a mesma situação de Barbacena. Mas a vida, meu rico senhor, compõe-se rigorosamente de 4 ou 5 situações que as circunstâncias variam e multiplicam aos olhos. Rubião pediu instantemente que lhe mandassem o cão. Dona Fernanda, alcançado o consentimento do diretor, cuidou de satisfazer o desejo do doente. Quis escrever a Sofia, mas foi ela própria ao Flamengo. Capítulo 188. Mando ver, é aqui perto, propôs Sofia. Vamos nós mesmas, que tem? Já pensei em uma coisa. Valerá a pena conservar a casa pronta e alugada quando a cura pode prolongar-se? Melhor é deixá-la, vender os trastes e apurar o que houver. Foram a pé do Flamengo à Rua do Príncipe. 3 a 4 minutos. Raimundo estava na rua, mas viu gente à porta e veio abri-la. O interior da casa tinha a feição do abandono, sem a fixidez. Irregularidade das coisas que parecem conservar um resto da vida interrompida. Era o abandono do desmazelo, mas, por outro lado, o transtorno dos móveis da sala exprimia bem o delírio do morador, suas ideias tortas e confusas. Ele foi muito rico? Perguntou Dona Fernanda a Sofia. Tinha alguma coisa, respondeu esta, quando chegou de Minas. Mas parece que estragou tudo. Olhe, levante o vestido que o chão parece que não se varre há um século. Não era só o chão. Os trastes tinham a crosta da incúria. Nem por isso o criado explicava nada. Olhava, escutava e baixinho assobiava uma polca do dia. Sofia não lhe perguntou pelo asseio. Estava morta por fugir daquela imundície. Dizia a si mesma, e tinha vontade de indagar do cão, que era o principal motivo da visita. Mas não queria mostrar interesse por ele nem pelo resto. A trivialidade daquilo tudo não lhe dizia nada ao espírito nem ao coração. A lembrança do alienado não a ajudava a suportar o tempo. De si para si achava a companheira singularmente romântica ou afetada. Que bobagem! Ia pensando sem desconcertar o sorriso aprovador, com que acudia a todas as observações de Dona Fernanda. Abra aquela janela, disse esta ao criado. Tudo cheira a mofo. Oh, insuportável! Acudiu Sofia, respirando com asco. Mas apesar da exclamação, Dona Fernanda não se resolveu a sair, sem que nenhuma recordação pessoal lhe viesse daquela miserável estância. Sentia-se presa de uma comoção particular e profunda, não a que dá a ruína das coisas.
Aquele espetáculo não lhe trazia um tema de reflexões gerais, não lhe ensinava a fragilidade dos tempos, nem a tristeza do mundo. Dizia-lhe tão somente a moléstia de um homem que ela mal conhecia, a quem falara algumas vezes. E ia ficando e olhando, sem pensar, sem deduzir, metida em si mesma, dolente e muda. Sofia não ousava articular nada, com receio de ser desagradável a tão conspícua dama. Tinham ambas os vestidos apanhados para evitar a mácula da poeira. Mas Sofia acrescentou a essa precaução a agitação viva, contínua e impaciente da ventarola, como pessoa que sufocasse naquela atmosfera. Chegou a tossir algumas vezes. E o cachorro? Perguntou Dona Fernanda ao criado. Está preso no quarto, lá dentro. Vá buscá-lo. Quincas Borba apareceu, magro, abatido. Parou à porta da sala, estranhando as duas senhoras, mas sem latir. Mal erguia os olhos apagado. Ia a dar meia volta ao corpo na direção do interior da casa, quando Dona Fernanda fez uns estalinhos com os dedos. Ele parou, agitando a cauda. — Como é mesmo que se chama? Perguntou a Dona Fernanda. — Quincas Borba, respondeu o criado, rindo, com a voz arrastada. — Tem nome de gente. — É, Quincas Borba. — Vai lá, a senhora está chamando. — Quincas Borba, vem cá. — Quincas Borba? Repetiu Dona Fernanda. Quincas Borba acudiu ao chamado, não pulando, nem alegre. Dona Fernanda inclinou-se, perguntou-lhe pelo amigo, se estava longe, se queria ir vê-lo. Assim mesmo inclinada, interrogava o criado sobre o trato do cão. Agora come, sim senhora. Logo que meu amo foi embora, não queria comer nem beber. Eu até pensei que estivesse danado. Come bem? Come pouco. Procura pelo senhor? Parece que procura, respondeu Raimundo, tapando o riso com a mão. Mas eu tranquei ele no quarto, para não fugir. Já não chora. A princípio chorava muito, que até me acordava. Era preciso eu bater com um cacete na porta e gritar, para ele sossegar. Dona Fernanda coçava a cabeça do animal. Era o primeiro afago depois de longos dias de solidão e desprezo. Quando Dona Fernanda cessou de acariciá-lo e levantou o corpo, ele ficou a olhar para ela, e ela para ele, tão fixos e tão profundos que pareciam penetrar no íntimo um do outro. A simpatia universal, que era a alma desta senhora, esquecia toda a consideração humana diante daquela miséria, obscura e prosaica, e estendia ao animal uma parte de si mesmo, que o envolvia, que o fascinava, que o atava aos pés dela. Assim, a pena que lhe dava ao delírio do senhor, dava-lhe agora o próprio cão, como se ambos representassem a mesma espécie. E sentindo que a sua presença levava ao animal uma sensação boa, não queria privá-lo do benefício. A senhora está se enchendo de pulgas, observou Sofia. Dona Fernanda não a ouviu. Continuou a mirar os olhos meigos e tristes do animal, até que este deixou cair a cabeça e entrou a farejar a sala. Sentira o cheiro do senhor. A porta da rua estava aberta. Ele teria fugido por ela, se Raimundo não acudisse a prendê-lo. Dona Fernanda deu algum dinheiro ao criado para que o fosse lavar e conduzir à casa de saúde, recomendando-lhe o maior cuidado, que o levasse ao colo, ou preso por um cordão. Nesta parte, acudiu também Sofia, ordenando que a procurasse antes, em casa. Capítulo 189. Saíram. Sofia, antes de pôr o pé na rua, olhou para um e outro lado, espreitando se vinha alguém. Felizmente, a rua estava deserta. Ao ver-se livre da pocilga, Sofia readquiriu o uso das boas palavras, a arte maviosa e delicada de captar os outros, e enfiou amorosamente o braço no de Dona Fernanda. Falou-lhe de Rubião e da grande desgraça da loucura.
assim também do Palacete de Botafogo, porque não ia com ela ver as obras. Era só lanchar um pouco e partiriam imediatamente. Capítulo 190. Sobreveio um sucesso que distraiu Dona Fernanda do Rubião. Foi o nascimento de uma filha de Maria Benedita. Ela correu à Tijuca, encheu de beijos a mãe e a criança, deu a mão a beijar a Carlos Maria. Sempre exuberante, exclamou o jovem pai, obedecendo. Sempre secarrão, retorquiu ela. Apesar da resistência do primo, Dona Fernanda acompanhou a convalescença de Maria Benedita, tão cordial, tão boa, tão alegre, que era um encanto conservá-la em casa. A felicidade daqui fê-la esquecer a desgraça da colá. Mas, convalescida, a recente mãe, Dona Fernanda, acudiu ao enfermo.